Hoje eu fui pescar. Eu não pesquei muito, pesquei o suficiente para uma refeição. Mas eu vim falar essas coisas que eu fui pescar, isso aí talvez não te diga a respeito. Mas eu quero falar sobre a minha experiência de fé, minha caminhada com Jesus. Eu procuro encontrar no meu dia a dia, na minha realidade, tentar encaixar a minha realidade com a realidade que Jesus viveu. Os acontecimentos da sua vida se desenrolaram num panorama agrícola, né? De vinhateiros, de cultivadores de oliveira, azeite de oliva, trigo, que era o pão era a base da alimentação nos tempos de Jesus, do povo judeu principalmente. O pão, o azeite, as uvas. Mas Jesus, que era carpinteiro, ele se identificou mais, ou ele se sentiu mais inspirado em criar parábolas de pescadores, em penetrar na realidade dos pescadores e chamar os pescadores que pescavam para sustentar suas famílias e a si mesmos, né? Para transformá-los em pescadores de almas. O que vem a ser um pescador de almas? É alguém que vai penetrar no inconsciente coletivo e resgatar, claro que como porta-voz de Jesus, porque Jesus é quem pode entrar na nossa intimidade, na nossa interioridade, mas ele chamou pescadores para entrar nos subterrâneos da alma e trazê-la à tona de uma maneira renovada, ressuscitada, transformada, transfigurada na vida de Jesus. Por que ele chamou pescadores? É porque talvez o mar represente o mundo e ele tenha se visto como um pescador resgatando ou pescando peixes que são vidas, que representam a nós no contexto da existência. Teve uma ocasião em que Jesus, quando Pedro perguntou a ele se eles deveriam pagar impostos, Jesus mandou ele pescar. E dentro do peixe estava uma moeda que era suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Eu fico pensando muitas vezes nessa passagem que como Jesus, como Deus está atento a todas as coisas do universo, do infinito. Ele soube exatamente a hora em que caiu a moeda, alguém deixou cair, um peixe guloso foi engolir e se deu mal. Né? Depois de uma minhoca, uma isca qualquer lá no anzol, e foi apanhado e serviu a sua refeição serviu de pagamento de imposto. Mas tem outro detalhe ainda também, isso já quando Jesus ressuscitou, que eles estavam pescando a noite inteira, né, que ficaram desiludidos, que Jesus tinha morrido, eles não creram na ressurreição, pelo menos de imediato não creram. E aparece Jesus e eles estavam lá desistindo já da pescaria, que não rendeu nada. E Jesus mandou eles lançar a rede à direita deles. E aí então eles pescaram 153 grandes peixes. Isso aí eu me arrisco a um palpite. Não sei se é válido palpitar nas coisas da Escritura, da Bíblia, mas eu me arrisco aqui. Representa nós, o homem, o ser humano. 5 é o dia em que os peixes, os répteis e as aves foram criados. E 3, naturalmente, é a Trindade, é o Espírito Santo, o Pai, o Filho. Enfim, isso não vem muito ao caso, mas
Isso fica para cada um de vocês precisarem aprofundar e pesquisar sobre o assunto. Se bem, Deus me chamou para ser um pescador. E a princípio o título dessa mensagem, desse momento, dessa oração, dessa meditação, é Reaprendendo a Pescar. E eu tive que... Não sou muito bom pescador, não sei tarrafiar muito bem, não sei sozinho lançar a rede, mas sempre pesco alguma coisa. O mar nunca me despediu de mãos vazias. Eu acredito que Deus também não nos despede de mãos vazias quando a gente vai fazer o que Ele nos manda, pescar almas, chamar almas, colocar essas almas numa rede, que é a rede da salvação, a rede da eternidade, a rede da ressurreição, a rede da vida. Né? Hoje em dia se fala muito em redes sociais. Né? Deus também nos chama para a sua rede de vida eterna, de amor. Cada um de nós é um pedaço dessa rede que vai buscar os peixes, ou nossos irmãos perdidos lá no pecado, no vício, no abandono, na miséria, em tantas coisas. E eu entendo cada vez mais, assim, quando eu percebo que na simplicidade Deus realiza coisas grandiosas e profundas que fogem ao nosso entendimento. Ele é maravilhoso, isso não resta dúvida. E por mais que a gente desenvolva a capacidade intelectual, o raciocínio, a sabedoria, a gente não consegue saciar essa fome de infinito, essa ânsia de saber, de entender os mistérios. Nós temos mais que obedecer do que entender, porque há muita coisa para ser servido no banquete da vida. Deus te abençoe, ilumine teus caminhos, e que tu um dia também, se não é ainda, se torne um pescador de almas. Fique com Deus.